Olá, sou o professor Matheus Seco. Hoje a gente vai falar sobre produtos notáveis, a primeira aula do POT. Vamos começar resolvendo a questão de número 5. A questão de número 5, ele fala que x é um número real, tal que x mais 1 sobre x é igual a 5, e com isso ele pergunta quanto é que vale x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Legal, então para resolver essa questão, a gente vai ter que usar um produto notávelzinho importante aqui, que é o quadrado da soma. E já vou aproveitar e vou falar também do quadrado da diferença. Então esse produto notável, ele fala o seguinte: se você tem A mais B, ou A menos B, né? Ou seja, uma soma ou uma diferença, e você quer levar isso daqui ao quadrado, como é que é o resultado? Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, então A ao quadrado, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Legal, né? Então, se aqui for mais, aqui vai ser mais também. Se aqui for menos, aqui vai ser menos também. Então, aqui eu tenho a soma de dois termos dando 5, e eu quero encontrar esse daqui ao quadrado mais esse daqui ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer é pegar essa igualdade que foi dada e elevar isso tudo ao quadrado. Então, ó, repara que podemos escrever x mais 1 sobre x, tudo isso ao quadrado, igual a 5 elevado ao quadrado, que é 25. Então, aplicando o produto notável aqui, você vai ter o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Repare que o primeiro pelo segundo é x vezes 1 sobre x. X vezes 1 sobre x dá 1. Então, 2 vezes isso vai ficar 2, mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre x ao quadrado. Isso daqui é igual a 25. O que nós fazemos agora? A gente joga o 2 para o outro lado, e aí você vai encontrar que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 25 menos 2, que é 23. E isso termina a resolução da questão. Vamos agora para a questão número 7, que fala o seguinte: ele dá uma expressão d igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ele fala que a e b são inteiros consecutivos, então já escrevi o a como n e o b como n mais 1, né? Sem perda de generalidade, poderia ser o a igual a n mais 1 e o b igual a n, mas seria completamente análogo. E c é igual a vezes b. Então esses aqui são os dados do problema, e o que o problema pede para mostrar é que a raiz quadrada de d é sempre um inteiro ímpar. Muito bem, então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer é trabalhar inicialmente com essa expressão d e tentar fatorá-la para melhorar e chegar em algo interessante. Então, vamos lá. O d é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. O a, ele é igual a n, então substitua aqui, vai ficar n ao quadrado. Depois o b é n mais 1, então vou substituir aqui, vai ficar n mais 1 ao quadrado. Legal. Mais o c ao quadrado. Só que o c, ele é a vezes b. Então, o c, ele é n, que multiplica n mais 1. Então, isso aqui tudo vai ficar elevado ao quadrado. Então, agora a gente vai tentar desenvolver essa expressão até chegar em algo interessante, né? Repara que se a gente quer provar que raiz de d é um inteiro, provavelmente a gente vai ter que escrever o d como quadrado de alguma coisa envolvendo esse n. Então, vamos continuar aqui com o desenvolvimento. O que a gente vai ter? Aqui, ó, eu tenho n ao quadrado, né? N ao quadrado mais 2n mais 1. Esse n ao quadrado, juntando com esse outro n ao quadrado, ele fica 2n ao quadrado. Legal. Aqui eu vou ter o 2n e, por último, eu vou ter o mais 1. Continuando aqui, dentro do colchetes, que agora vai virar parênteses, porque eu vou fazer a distributiva, eu vou ter n ao quadrado mais n, tudo isso elevado ao quadrado.
E agora, o que a gente vai fazer de bacana aqui? Olha, qual vai ser o truque? Repara que esse n ao quadrado mais n, ele está aparecendo aqui duas vezes, né? Isso aqui é duas vezes n ao quadrado mais n. Então, quando isso acontece num probleminha de matemática, pode ser, em geral, uma boa ideia você fazer uma troca de variáveis. Então, o que a gente vai fazer aqui é chamar esse n ao quadrado mais n, eu vou chamar isso daqui de x. Então, ao chamar isso daqui de x, o que acontece? O d, ele vai passar a ser x ao quadrado mais isso daqui, né, o 2n ao quadrado mais 2n, é 2 vezes x, e eu vou ter esse mais 1 sobrando. E aí agora a mágica aconteceu, né? Isso daqui a gente consegue reconhecer como sendo o quadrado da soma de dois termos. Isso daqui é x mais 1 ao quadrado, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A raiz de d vai ter que ser o quê? Vai ser a raiz de x mais 1 ao quadrado. E como esse x mais 1 aqui ele é positivo, você vai ter que essa raiz de d ela vai ser x mais 1. Né? Então, esse x mais 1 aqui, ó, ele vai ser n ao quadrado mais n mais 1. Então, como n é um inteiro, a gente já provou que esse número daqui é um inteiro. E o que está faltando agora? Está faltando provar que é um inteiro ímpar. Né? Como é que eu vou provar que isso daqui é um inteiro ímpar? Você vai reparar o seguinte, escreve esse n ao quadrado como n vezes n mais 1, tá legal? E aí, a gente tem dois inteiros consecutivos. Se eu tenho dois inteiros consecutivos, com certeza um deles é par. Então, se um deles é par com certeza, esse produto aqui, ele certamente vai ser um número par. Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um número par mais 1. Então, se eu tenho um número par mais 1, o sucessor de um número par é sempre um número ímpar. Então, isso daqui mostra que raiz de d é um inteiro ímpar, como nós queríamos demonstrar. Vamos resolver agora o problema 10, tá? Que fala o seguinte. Ele manda você considerar esses números 49, 4489, 444889 e assim por diante, né? Como é que é o padrão dessa sequência? Ele acrescenta o número 48 no meio do número anterior, tá? Então, por exemplo, o próximo termo aqui, ele seria 4 algarismos iguais a 4, 3 algarismos iguais a 8 e um último algarismo igual a 9. Né? Então, em geral, como é que é um termo dessa sequência? Um termo dessa sequência é da seguinte maneira. Você vai ter uma determinada quantidade de algarismos 4, você vai ter uma determinada quantidade de algarismos iguais a 8 e você vai ter um último algarismo igual a 9. Agora, qual é a relação entre a quantidade de algarismos 4 e a quantidade de algarismos 8? Né? A quantidade de algarismos 4 ela é uma a mais do que a quantidade de algarismos 8. Então, por exemplo, se aqui eu tenho n algarismos iguais a 8, aqui eu vou ter n mais 1 algarismos iguais a 8. Muito bem, então, para resolver essa questão, a gente vai precisar do seguinte fato importante. Tá? Como é que eu posso representar de maneira mais agradável um número formado por n algarismos iguais a 1? Repara que isso daqui é o número formado por n algarismos iguais a 9, tudo isso dividido por 9. E o que é esse número aqui formado por n algarismos iguais a 9? Pensa no 99, 2 algarismos iguais a 9. É 10 ao quadrado menos 1.
Pensa no 999, 3 algarismos iguais a 9, é 10 ao cubo menos 1. Então, com n algarismos iguais a 9, eu vou ter aqui em cima 10 elevado a n menos 1. Tudo isso vai ficar dividido por 9. Tá? Então, quando eu tiver n algarismos iguais a 1, isso eu posso reescrever como 10 elevado a n menos 1 sobre 9. Esses números, eles são chamados de Repunites. Tá legal? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora é tentar pegar esse número daqui, o 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8 e o 9, e vou tentar reescrevê-lo de uma maneira um pouco mais agradável. Então, para simplificar aqui, eu vou chamar esse número de x, para poder me referir a ele aqui embaixo. Então, como é que eu posso escrever o x? O x ele vai ser 4, 4, assim por diante, até 4. Aí, aqui, eu vou ter uma sequência de zeros. 0, 0, 0. E aí eu vou colocar aqui embaixo a quantidade de algarismos de cada tipo. Ó. Esse daqui, eu tinha n mais 1, não é isso? n mais 1. E aí, aqui no total, eu tinha esses n8 mais esse 9. Então, aqui, eu tenho também n mais 1 algarismos. Continuo. Vou pegar agora mais. Vou pegar todos esses 8. Então, 8, 8, 8, com um zero aqui no final. Aqui eu tenho n algarismos iguais a 8. E, por último, eu vou ter aqui mais 9. Tá legal? Então, posso reescrever esse número x dessa maneira. E agora, por que isso daqui é interessante? Olha só, o x, ele vai ficar como? Ele vai ficar esse 4, 4, 4, 4, 4 aqui, né? n mais uma vez. Então, vou botar aqui 4, 4, 4. Aqui eu tenho n mais uma vezes. Se eu estou multiplicando aqui ele, ou melhor, se eu tenho n mais 1 zeros aqui no final, na verdade, o que eu estou fazendo é multiplicar por 10 elevado a n mais 1. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter uma porção de 8. Quantos 8? Eu tenho n 8 aqui. Com o zero no final, eu estou multiplicando, na realidade, por 10. E por último, eu tenho o mais 9. Legal. Então, agora o que acontece? Eu vou encaixar essa sequência de 4 e essa sequência de 8 com os repunites que a gente comentou, tá legal? Então, ó, esse 4, 4, assim por diante 4, que eu tenho n mais uma vezes, n mais 1 algarismos iguais a 4, isso daqui eu vou pensar como 4 vezes o quê? 10 elevado a n mais 1 menos 1 aqui embaixo, dividido por 9. E essa sequência de 8, que agora são n algarismos iguais a 8, essa sequência de 8 eu vou pensar como sendo 8 vezes 10 elevado a n menos 1 sobre 9. Então, o que vai acontecer? O x ele vai ser o quê? O x ele vai ficar 4 vezes 10 elevado a n mais 1 menos 1 sobre 9, né, que é esse camarada aqui. Tudo isso multiplicando aquele 10 elevado a n mais 1, mais essa sequência de 8 é 8 vezes 10 elevado a n menos 1 sobre 9. Tudo isso vezes o 10 aqui fora, mais aquele 9.
Legal, então agora a gente vai desenvolver essa expressão e tentar buscar escrevê-la como um quadrado perfeito, né, que é o que a gente quer demonstrar. Então vamos desenvolver mais um pouquinho aqui. Como é que vai ficar o x? Eu vou colocar todo mundo com denominador 9, tá ok? Todo mundo com denominador 9. Então, colocando todo mundo com denominador 9, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter 4 vezes. Aí fazendo a distributiva aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a n mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes 10 elevado a n mais 1. Aqui vai ficar 8 vezes, fazendo a distributiva aqui, vai ficar 10 elevado a n mais 1, então mais 8 vezes 10 elevado a n mais 1, menos 80, mais o quê? Como eu estou colocando todo mundo com o denominador 9, e aqui eu tinha um 9 sozinho, vai ficar mais 9 vezes 9, vai ficar mais 81. Legal, então esse x eu consigo reduzir bem agora, e ele vai ficar o quê? Ele vai ficar 4 vezes 10 elevado a n mais 1, tudo isso ao quadrado, eu posso reescrever como 2 vezes 10 elevado a n mais 1, tudo isso ao quadrado, né? Só botando 4 como 2 ao quadrado e botando ele para dentro. Menos 4 vezes 10 elevado a n mais 1, mais 8 vezes 10 elevado a n mais 1, vai ficar mais 4 vezes 10 elevado a n mais 1. E esse menos 80 com mais 81 vai ficar mais 1. Tudo isso sobre 9. Então, aqui em cima, a gente já consegue perceber o quadrado de uma soma, né? Então, como é que eu posso reescrever esse x? Esse x vai ficar embaixo, como 9 é 3 ao quadrado, eu já coloco 1 sobre 3 aqui. E em cima, eu vou escrever 2 vezes 10 elevado a n mais 1, tudo isso mais 1, fecha aqui o parênteses, tudo elevado ao quadrado. Então, eu acabo de escrever o x como o quadrado de alguma coisa. Para provar que o x é um quadrado perfeito, eu preciso mostrar que esse cara aqui de dentro, ele é um inteiro. Ou seja, eu preciso mostrar que 2 vezes 10 elevado a n mais 1 é divisível por 3. Então, trabalhando o módulo 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 2 vezes 10 elevado a n mais 1 é congruente ao quê? O 10 ele é congruente a 1, então vai ficar 2 vezes 1 elevado a qualquer coisa dá 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Então ficou 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, só que 3 é 0 no módulo 3. Então, a gente acabou de provar que esse número aqui de dentro, ele é um inteiro. Portanto, o x é o quadrado de um inteiro e, portanto, é um quadrado perfeito, o que conclui a demonstração.